Boa tarde, Cirela. Boa tarde, Seller. Sejam muito bem-vindos a mais uma página da história dos projetos especiais Cirela. Falando em projetos especiais, a gente precisa mencionar duas coisas muito incríveis. A primeira, que a gente vendeu essa semana a última unidade do 160, um projeto ultra especial que foi lançado em um momento desafiador, em um local que as pessoas não achavam que cabia esse projeto. Mas vocês estavam lá para contar essa história ao longo dos anos de obra e entregar ela. Um projeto incrível para a sua região, que transformou a região inteira, e a última unidade foi vendida a 33 mil, abaixo do andar médio. Então o andar médio seria 34, andar alto 37. Eu me refiro ao 160. Parabéns, Cirela e Seller, por ter na vossa história esse ícone, essa transformação. Também queria mencionar com vocês que estamos entregando um outro projeto especial no Rio de Janeiro, o Rio Baiu, o primeiro projeto da IU. E tem uma história incrível. O presidente do Bradesco, Trabuco, doutor Trabuco, ligou para o Marcel, diretor de vendas do Rio. Eu soube que vocês estão lançando um projeto Vista Mar, que era do Flamengo. Eu quero. Pegou o avião, saiu de Congonhas, aterrissou no Rio, foi para o Rio Baiu, adorou, comprou 2 unidades. E agora voltou para a entrega, o mesmo avião, recebido pelo Marcel. Marcel, não posso acreditar nisso que eu estou recebendo. Então, parabéns, Cirela e Cirela Rio, por essa transformação também da paisagem, já da cidade maravilhosa para algo ainda mais maravilhoso. E vamos dividir com vocês as fotos e vídeos desse projeto Rio Baiu para vocês conhecerem esse ícone que transformou a paisagem da cidade maravilhosa. Esses dois projetos têm uma coisa em comum, inéditas no Brasil, que só a Cirela tem e tem feito muita diferença, a IU. Hoje vamos começar essa história também com eles. Agora nós estamos em um terreno que vocês estão vendo pelo fundo, um cenário de sonhos. Parece ser um cenário não real, montado, mas ele é um cenário real. Em um lugar muito verde. Levou 20 anos para a Cirela voltar para esse quadrilátero desse bairro. Ainda não vou revelar o bairro. Nós conseguimos comprar alguns terrenos nesse bairro, mas na franja dele, do outro lado, o House, que também teve a IU e vocês fizeram um sucesso. Levando 20 anos para voltar para o miolo, para o coração, para a parte mais valorizada e desejada desse bairro chamado Pinheiros, a gente precisava fazer valer a espera e devolver para a cidade. E dar para vocês, Seller, algo mais especial do que tudo que já fizemos na história desse bairro
tanto pela Cyrela como pelo mercado. Se a gente pegar um mapa, país Estados Unidos, e andar para cima, aonde a gente chega? No Canadá. País Estados Unidos, e andar para baixo, aonde a gente chega? No México. Existe um país que a regra quebra. Quando a gente está nos Estados Unidos e continua reto, a gente chega na rua Cristiano Viana. Esse pedacinho de Pinheiros é nada mais, nada menos do que a continuação da rua Estados Unidos do bairro Jardins. Aqui estamos, a 100 metros, 200 metros dos Jardins. Porém, com algumas coisas especiais. A primeira delas não é preço dos Jardins. E quis a história que em uma viagem que fizemos há aproximadamente 1 ano e 8 meses, as pessoas da Cyrela, de incorporação, PDV e produto, fôssemos para Nova York, no inverno, nevando, falamos, vamos ver, visitar, conhecer os empreendimentos mais ousados que tem nos Estados Unidos. Fomos Nova York e Las Vegas. Em Nova York tem o bairro dos Coxinhas e tem o bairro da vanguarda, do futuro, Tribeca, Sorro, Norro. E foi ali, nesses bairros de vanguarda, que vimos um prédio que não fazia frente a tudo que estava lá. Era de outro nível, era de outro tempo, trazia outra inspiração. Eram casas sobrepostas, flutuantes uma em cima da outra. E apesar de ser um prédio, a gente olhava para ele e continuava olhando porque pareciam residências isoladas e individuais. E a gente falou, precisamos trazer aquilo para o Brasil. Trouxemos para um Brasil na continuação da rua Estados Unidos. A fachada que vocês vão conhecer nesse empreendimento, sinceramente e genuinamente, é a mais diferente, a mais bonita que nós temos depois do Heritage do Pininfarina. Ela é tão diferente daquilo que existe, tão elegante, tão silenciosa e ao mesmo tempo tão marcante, que a gente tem certeza que vocês vão se apaixonar e os clientes de vocês mais ainda. Porque isso não existe no Brasil e não existe em Pinheiros. Esperamos 20 anos para estar de novo nessa parte nobríssima e desejada de Pinheiros. Queremos trazer algo que a estética e a fachada fosse à altura. Algo dos Estados Unidos, inédito no país. Lindo, mas dentro não podia ficar aquém. Então também temos a Yu, que vocês conhecem bem, para decorar todos os ambientes. Mas elevamos a sensação que tem aqui nesse stand para uma sensação de casas flutuantes, para todas as pessoas sentirem quando chegarem em casa. Então aqui, um pouco parecido com a sensação da planta on the park, que ali era no apartamento, que parecia uma casa, porque tinha vista de frente e vista de trás era amplo. A recepção aqui, não estou falando hall, a recepção, a clausura, você já está em um semi-parque. Depois o lobby, você está integrado em uma casa com jardim. O festa, você está integrado em uma casa com jardim. E a parte externa, você segue integrada nessa casa com o jardim. O certo, o mais certo, apesar de clichê, seria chamar isso daqui de paraíso, ou de Éden, ou de casas no paraíso. Tem outro nome, que eu não vou revelar agora, mas que traduz a sensação de estar no verde, estar em casa, podendo estar em Pinheiros. E é isso que eu não quero me estender mais, porque vocês só vão conseguir entender visitando o stand. E parabéns e obrigado para a equipe de PDV mais uma vez, que conseguiu traduzir a sensação que o morador vai ter chegando aqui. Porque essa obra de arte aqui atrás está integrada no verde. São paredes de vidro com verde de um lado do outro, atrás e em cima. Mas essa vai ser a sensação do cliente. Então eu paro por aqui, convido todos vocês a visitarem para sentir, porque não adianta acreditar, nem adianta decorar. Vocês têm que sentir o que é essa localização, quão raro e escassa é, quão mágico vai ser viver em um projeto pensado para ser icônico por fora e sereno e natureza por dentro, com a qualidade e a atenção ao detalhe da Cyrela e desenhado pela Yu. Bem-vindos a mais uma página da nossa história. Um Cyrela by Yu, no melhor de Pinheiros, colado aos Jardins. Boa sorte e muito sucesso!
Anytime you think you can come for a ride, I bet you wouldn't think so, waste all your time. And anything you should know, I know it's alright. If you wanna believe, slowly open your eyes. Would you have a good time? Just close your eyes and go. I know a place I'll show you. Anytime you can make it, there's a feel I can change it. I just need to show you all my love. Anytime you can make it, there's a feel I can change it. I know, I know, I know. Olá pessoal, olá Seller, olá Cirela, olá todo mundo que está assistindo a gente essa noite. Primeiro eu queria começar dizendo muito boa noite para todos vocês, muito obrigado e sejam bem-vindos a esse que é o próximo lançamento da marca do Grupo Cirela. Bom, depois de ver esse vídeo, depois de ouvir as palavras do Efraim e depois de ouvir essa música tocando, não tem como realmente não se sentir num lugar mágico. Num lugar tão especial e tão inusitado que chega a ser surreal. Eu também estou num lugar muito especial, que vocês conseguem ver aqui atrás de mim. Mas diferente do espaço surreal do Efraim, o meu tem muito de realidade. Se a gente estivesse junto, agora eu perguntaria para vocês, onde vocês acham que eu vim gravar esse meeting? Será que eu estou numa praça, num parque? Ou será que eu dirigi até o interior de São Paulo, numa casa de campo, para conseguir ter um fundo desses? Nada disso. Eu estou exatamente na Rua Cristiano Viana, número 140. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Rua Cristiano Viana, em Pinheiros, como Efraim falou, a 100, 200 metros da Rua Estados Unidos, e com uma paisagem dessas, inserido num espaço desses. Muito próximo da Avenida Rebouças, o próximo centro financeiro e comercial de São Paulo. E tudo que vocês conseguem ouvir é o som dos pássaros. E é desse ambiente especial e a partir dessa sensação que o terreno transmite para a gente que começou a contar a nossa história e que eu vou começar a contar a história desse projeto para vocês. E foi por isso que a gente escolheu justamente esse cenário que está aqui atrás de mim como inspiração para começar o nosso projeto. Porque não seria justo o cliente vir nos visitar, ter essa sensação no stand, mas não sentir a mesma coisa no projeto. E a partir dessa inspiração que a gente resolveu começar o produto com um longo jardim interno que vai acompanhar o cliente desde que ele atravessa a portaria, passando pelo lobby, salão de festas e área externa de apoio. É tão inusitada e tão espetacular e diferente a sensação que esse cliente vai ter quando ele atravessar essa porta, que a gente carinhosamente chamou esse jardim de jardim secreto. Lá fora, a cidade. Aqui dentro, paz e tranquilidade, igual vocês estão vendo aqui atrás de mim agora. Mas calma, não é hora de continuar apresentando o produto para vocês, esse momento ainda vai chegar, mas eu queria abrir um parênteses agora para falar de um outro jardim secreto. Não desse aqui, mas o que está ao nosso lado, os jardins. Como o Efraim contou há pouco,
A gente está a poucos metros dos Jardins. A Rua Cristiano Viana nada mais é do que a continuação da Rua Estados Unidos. E vocês sabem tudo que a Estados Unidos traz junto com ela? Ela traz a Rua Oscar Freire, a Melo Alves, a Consolação, todos os restaurantes, todas as lojas que vêm junto com esse bairro, a Rua Gabriel Monteiro da Silva, famosa por suas lojas de móveis de decoração, e todo o lifestyle dos Jardins que todos vocês conhecem muito bem. Então eu queria inverter um pouquinho a lógica e antes de falar do nosso jardim secreto, eu queria convidar vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre o nosso endereço. Pinheiros, colado, muito próximo a esse bairro que eu sou suspeito para falar, talvez porque more aqui, talvez porque eu use e viva bastante esse bairro, que é o Jardins. Em breve a gente volta para falar um pouquinho mais do produto. Qual é o preço de se morar nesta região de Pinheiros? Próximo ao Hospital das Clínicas, próximo à Rua dos Pinheiros, próximo a parques, escolas. 140, o número do nosso terreno, exatamente a distância que a gente está dos Jardins. Qual é o preço de morar a uma reta do Parque do Ibirapuera? Para quem não sabe, a Cristiano que vira Estados Unidos desemboca no Parque do Ibirapuera. E qual é o preço principalmente de morar rodeado por essa quantidade de serviços, lazer, restaurantes, boas lojas e lifestyle que o Jardins traz para a gente? E sem perder de vista que a gente está muito perto dos 3 principais eixos financeiros de São Paulo: a Avenida Paulista, a Avenida Faria Lima e o futuro eixo comercial que começa a se formar, o eixo Rebouças. Bom, convido vocês agora então, saindo daqueles Jardins para o nosso jardim secreto, a continuar o passeio pelo produto. E é justamente por esse jardim interno que eu queria convidar vocês agora a conhecer as primeiras imagens do projeto. Logo na entrada, no térreo, no nível da rua, a gente vai ser recebido, ao cruzar o portão, por esse lobby que vocês estão vendo, que lembra muito, para quem prestou atenção, com o fundo de tela durante a fala do Efraim. Exatamente. A gente tentou no stand reproduzir algumas das sensações que o cliente vai ter no projeto pronto daqui a alguns anos. E a gente sabe que isso faz muita diferença durante a venda do produto. Como vocês podem ver, esse lobby tem também as nuvens de flores, os móveis importados e o ambiente, acima de tudo, mágico e lúdico, abraçado pelo jardim externo. Esse mesmo ambiente continua se desdobrando para o salão de festas, que funciona como uma continuidade do lobby, mas que também, em dia de festas, funciona muito bem fechado e reservado, trazendo privacidade para quem está usando e também privacidade para quem não está usando. A terceira imagem é a continuação do salão de festas, a área externa de apoio. Essa sim, uma área lúdica e mágica, surreal, elevada à 4ª potência, elevada à 5ª potência, melhor, elevada à 8ª potência. Uma área inteira abraçada pelo verde,
uma área muito espaçosa e uma área muito mágica. Mas esse não é só o único espaço elevado à 8ª potência. Na verdade, o prédio como um todo foi elevado. Como Efraim falou, a arquitetura aqui nesse projeto, com certeza, é um dos grandes diferenciais que o time de produto trouxe para cá. Uma arquitetura inspirada em um prédio super modernista que a gente viu numa referência de uma viagem para Nova York que a gente fez há pouco tempo atrás, que traz para os nossos clientes casas voadoras. Exatamente isso. Os 36 exclusivos apartamentos que a gente vai apresentar para vocês hoje estão suspensos, flutuando a 32 metros de altura do chão. Isso é mágico por si só, mas também isso é muito especial, porque ao mesmo tempo que o terreno coloca a gente num endereço tão próximo de tudo, o projeto coloca na gente toda a privacidade que a gente precisa para viver com conforto, para viver com tranquilidade e para trazer para dentro de casa, por que não, um pouco dessa serenidade que está atrás de mim. Então, repetindo mais uma vez, as 36 unidades que vão à venda, as únicas 36 unidades que a gente vai apresentar para vocês hoje, estão lá em cima, a 32 metros de altura, no 8º pavimento. E eu vou convidar vocês agora também a conhecer o restante do lazer que está no 7º pavimento. A primeira imagem que eu queria mostrar para vocês é essa imagem externa, a imagem do ambiente da piscina. Uma imagem também muito forte e muito lúdica, pelo espaço, mas principalmente pelos acabamentos que ela traz. Ao lado da piscina tem um spa e uma segunda piscina coberta. Um espaço para descanso, um espaço com uma sauna e um espaço que pode ser usado inclusive pela família num dia ruim, num dia de chuva. O terceiro espaço que eu vou mostrar para vocês é dessa imagem que acabou de aparecer. Essa é a academia do projeto. Talvez não está claro olhando só para a academia, ou talvez não está fácil de enxergar o que tem ao final dela. Mas eu vou dizer e depois vocês vão conhecer um pouquinho melhor olhando a implantação. Ao final dela a gente tem uma sala de spinning, que também pode funcionar como uma sala reservada, caso o cliente, a pessoa, queira fazer uma aula de personal. A gente sabe que isso tem sido cada vez mais comum entre os clientes desse padrão de projeto. E também muito legal, toda essa área de academia e espaço funcional está sendo abraçada por uma varanda externa. Um espaço que, além de ser arejado e trazer luz e ar para dentro da academia, também pode ser muito funcional. Pode ser usado para fazer alguma atividade e algum exercício externo. Bom, esses eram os principais ambientes que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Tem alguns outros, a gente sempre guarda um pouquinho de surpresa para depois. Se não ficar sem graça, senão vocês também não perguntam, não querem saber mais. Mas eu acredito que a gente tenha passado pelos principais pontos do projeto e da localização. Porque no final do dia a gente sabe que um projeto realmente especial é aquele que consegue transformar e transmitir uma sensação genuína para as pessoas. Espero que vocês gostem do que a gente preparou na sequência e em breve eu encontro vocês lá dentro para apresentar um pouquinho mais sobre as plantas do projeto, que eu tenho certeza que vocês estão super curiosos para conhecer. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought true love would be making one as lovely as she. But isn't she lovely? Made from love.
you who conceived the one that's so very lovely, made from love. Bom, pessoal, eu vim agora aqui apresentar para vocês com um pouquinho mais de detalhe as plantas do nosso projeto. Não é uma missão difícil. Primeiro, porque tem muita coisa boa para falar das plantas e depois, porque a gente tem só um tipo de planta aqui. Como a gente falou, nesse projeto exclusivo, com apenas 36 unidades, são 2 unidades por andar, a gente tem só uma tipologia. Tem um apartamento com 212 metros, outro apartamento com 213 metros, mas se vocês me permitem, as diferenças são muito pequenas, então eu vou aproveitar o tempo aqui, vou aproveitar o tempo de vocês para falar com detalhe de uma das plantas, mas vocês também vão ter acesso a outra planta depois. Convido vocês agora a entrarem comigo, então, no apartamento de 212 metros quadrados. Assim que a gente sai do elevador, a gente já é recebido por um hall privativo. Atrás desse hall tem uma antessala para o lavabo, que pode virar uma chapelaria, pode virar uma adega, ou pode ser um espaço mais exclusivo para você esconder a porta do lavabo para quem está na sala. E o mais legal é que, como opção de planta, quem não quiser nada disso, mas quiser entrar em casa se sentindo um rei, pode receber o apartamento sem essa parede e, nesse caso, ele vai ter um grande hall que vocês estão vendo, recebendo ele todos os dias. Assim que a gente vira à esquerda, a gente olha para a sala. São mais de 8 metros de largura de uma parede até a outra. Se você considerar também o espaço gourmet e a varanda, chega a quase 10 metros. Como vocês podem ver, a varanda faz um L e a gente conseguiu fazer também o guarda-corpo em L. Isso faz com que as pessoas dentro de casa consigam sentir muito mais o que está lá fora. E faz também com que a luz consiga entrar com muito mais força e muito mais facilidade para dentro de casa. Muito importante mostrar para vocês essa opção de layout. Está no nosso decorado, mas vale já ver agora. Foi possível fazer com tranquilidade 4 salas dentro desse apartamento. Tem uma sala de estar, ao lado tem uma sala de TV, tem um espaço de leitura que pode ser um espaço com uma área para petiscos, pode ser, por que não, uma adega, uma terceira sala. E claro, além dessa belíssima sala de jantar, com espaço confortável para 10 lugares, mas que pode também virar um espaço de jantar para 12 pessoas. Bom, a sala é o centro de tudo. Aqui, a sala é também o centro do nosso apartamento. Então eu vou convidar vocês agora a passear pelos 2 lados. Vamos começar pelo lado direito? Bom, do lado direito da sala fica a cozinha, que é diretamente conectada com a área gourmet da varanda e que é uma cozinha super espaçosa. Uma cozinha também com ventilação e iluminação natural. O quanto vocês pedem para a gente colocar a janela na cozinha, algo que tem sumido dos projetos recentes. Uma cozinha com uma copa também muito confortável e principalmente uma cozinha com uma área para despensa muito confortável. Atrás da cozinha é a área de serviço. Uma área de serviço super espaçosa, com espaço para 2 máquinas, uma de lavar e uma de secar, com um WC de serviço e com uma área técnica para as condensadoras de ar-condicionado. Para quem precisar de mais espaço de serviço, essa copa também pode se transformar numa dependência de serviço, ou também, por que não, numa segunda despensa. Convido vocês agora a me acompanharem até o outro lado da planta, o lado esquerdo. O que esse lado guarda para a gente? Esse lado guarda as 3 suítes. Como vocês já conseguem ver pela planta, das 3 suítes, tem 2 com medida de suíte master. Então eu vou começar pela do fundo. Essa é a segunda suíte master. Como vocês podem ver, um quarto com medidas super confortáveis, com espaço para uma cama de casal e com um armário digno de uma suíte master. Tem também uma segunda suíte no meio desse corredor.
um corredor super extenso, com espaço para uma rouparia, com espaço para um home office para a família inteira. Outras ideias, pode ser também um barzinho noturno. O que não vai faltar na área íntima do apartamento é espaço. E por último, como sempre, a melhor parte da planta, a Suite Master. Tem algumas opções de planta que a gente desenhou para essa suíte. A que a gente mais gostou e escolheu para executar no decorado é a que vocês estão vendo na tela hoje. Uma planta gigantesca, com muito armário. Acho que vale falar mais uma vez, com muito armário. Com um espaço super confortável de varanda ao lado da cama, que pode virar uma penteadeira, pode servir muito bem como um home office e também pode servir muito bem como uma sala íntima para o casal. O último detalhe dessa planta que eu queria trazer para vocês é que essa planta também tem a possibilidade de vir com um quarto dormitório. Nesse caso, a suíte do meio deixa de ser uma suíte e a sala, que tinha um pouco mais de 8 metros de largura, passa para 6,10 metros. Ainda assim, uma planta super confortável e com mais um dormitório. Bom, pessoal, tudo que eu tentei explicar para vocês está muito melhor representado aqui no nosso decorado, que está pronto, está à disposição de vocês. Então, por favor, visitem, antes inclusive de trazer os clientes, venham primeiro sentir, venham primeiro entender esse monte de palavrinha e número que a gente tentou usar aqui na apresentação, porque eu tenho certeza que tudo vai fazer muito mais sentido, como eu falei no começo, quando vocês pegarem a primeira esquerda na planta e olharem para a sala. Espero que vocês tenham gostado. Foi só uma pontinha do que a gente tinha para apresentar hoje, tem muito mais para ser visto, tem muito mais para ser entendido, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu deixar vocês já com esse gostinho de quero mais. Olá, Seller, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui juntos para comemorar um dia muito feliz, mais um lançamento. E nada melhor do que conhecer um lançamento, conhecendo as regiões adjacentes, os lugares principais onde o seu cliente vai conhecer e viver. Imagina um lugar onde as cafeterias são inúmeras, os restaurantes são fantásticos e tudo de melhor está em torno de você. Os melhores hotéis, as melhores academias, bairro como Pinheiros e Jardins é um desejo para todo mundo. Venha conhecer um pouquinho mais do bairro, venha conhecer as grandes lojas e os lugares onde seus clientes vão ser felizes com toda a família. Como vocês podem ver, nós estamos em uma das ruas mais luxuosas de São Paulo, a Oscar Freire, símbolo de pura vida, onde as pessoas circulam o tempo todo,
nas lojas, cafeterias, hotéis, restaurantes mais incríveis de São Paulo. É super próximo do nosso empreendimento. Aproveite essa oportunidade para vocês. Mais uma vez, nós teremos um empreendimento de sucesso. Boa sorte a todos, muitas vendas e fiquem com Deus. Olá, Seller, que alegria poder falar com vocês nesse dia. Hoje, por um acaso, eu escolhi almoçar aqui no Arthur de Azevedo, no Arthurito, que fica muito próximo do nosso empreendimento. Eu poderia ter escolhido o Consulado Baiano, eu poderia ter ido no Consulado Mineiro, na Praça Benedito Calixto, que está muito próximo. Eu poderia escolher o melhor japonês da cidade de São Paulo, Junko Sakamoto, que está a 400 metros daqui, mas hoje a minha opção foi vir no Arthurito. Vocês sabem que uma das sócias é Paola Carrossela, é um restaurante 5 estrelas e isso é repleto aqui na região. Por falar em região, Seller, vocês conhecem muito bem onde nós estamos, num quadrilátero muito especial de Pinheiros, mas colado com a região dos Jardins. Você vai poder oferecer para os seus clientes um produto com nível Jardins pelo preço de Pinheiros, porque Jardins não tem mais terrenos para que a gente possa construir. Então nós estamos trazendo todo o luxo, todo o requinte, toda a elegância dos Jardins para a Rua Cristiano Viana, que ela é uma delícia. Aqui você vai poder, com toda certeza, ofertar para o seu cliente, além de uma moradia fantástica, que o produto ficou lindo, as plantas são maravilhosas, numa localização que seu cliente vai ganhar muito em qualidade de vida. Seller, nós contamos muito com o teu empenho, com o teu trabalho. Nós vamos escrever o nosso nome mais uma vez na história da empresa e na história da vida dos seus clientes. Ofereçam, tragam, porque o produto é maravilhoso. Mais um produto com assinatura IU e mais um sucesso da Cirela. Fala, Seller, tudo bem? É um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês novamente e nesse momento mágico, exclusivo, especial, que é o lançamento do Le Jardin. Nós estamos aqui na Breton, uma loja referência imobiliária em São Paulo, na Gabriel Monteiro da Silva, que é o endereço referência imobiliário e todas as maiores marcas de imóveis e decoração estão aqui nessa rua. E por que eu estou falando um pouquinho disso para vocês, de design de imóveis? Porque assim como um grande artista faz uma peça exclusiva, faz um mobiliário diferenciado, faz uma peça icônica cheia de detalhes, cheia de inspirações, assim foi concebido o Le Jardin. Único, exclusivo, com detalhes, com riqueza, com charme, numa localização icônica e linda, super referenciada. Nós estamos aqui na Gabriel Monteiro da Silva, Avenida Brasil, Faria Lima, Oscar Freire, todas essas regiões do ladinho de onde vai ser o Le Jardin. Então, gente, aproveitem cada detalhe desse momento, aproveitem esse lançamento o máximo possível, porque o empreendimento cheio de detalhes, cheio de características exclusivas, tem que ser estudado a fundo, para você passar realmente esse sentimento, o quanto é importante, o quanto é exclusivo, o quanto é diferenciado ter um Le Jardin. Gente, vamos lá, vamos mostrar mais um pouquinho da região e saber por que é tão gostoso morar aqui. Pessoal, a Cirela é uma empresa feita de sucessos. Sucessos exigem comemorações. Uma empresa feita de pessoas, que depende de pessoas. E nós da Seller, nós da Cirela, somos muito orgulhosos em ter vocês, corretores, como nossos parceiros. Vocês são incríveis. Por isso vocês fazem da Seller uma referência no mercado imobiliário. Então estou aqui para festejar, comemorar e brindar esse próximo sucesso. Brindar vocês, brindar a parceria, brindar a tudo que vocês fizeram até hoje com a gente e que assim se perpetue por muitos anos. Obrigado por pertencer, obrigado por vestir a camisa, obrigado por estar junto e vamos junto para um novo sucesso. Cheers, Sellers, parabéns! Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious?
Isn't she pretty?